transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus o Senhor, é Jesus o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei, é amor e verdade. Só nele encontrei essa paz que busquei. Só nele encontrei a felicidade. Jesus, amigo, Temos que sofreu a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Leva o coração ferido tudo a Deus em oração. Andas fraco e carregado de cuidados e temor. Vai ao Salvador amado, vai com fé teu mal expor. Busca o teu melhor amigo, fala Cristo em oração. Nele encontras terno abrigo e repouso na aflição. Cristo é verdadeiro amigo, disso provas nos mostrou. Quando para ter consigo os culpados se humanou, veio com seu sangue puro dos pecados nos lavar, paz da terra e do futuro, vida eterna vai nos dar. Boa noite a todos vocês.
É com satisfação que chamo a cada um de vocês que aqui está bem-vindo, então, a esta casa de Deus. Nós estamos no primeiro final de semana dentro do período da Quaresma, período de 40 dias antes da Páscoa, sem contar os domingos, um período especial no calendário da igreja, onde nós refletimos muito especialmente sobre a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Jesus, ele trouxe para nós perdão, salvação e vida eterna. Saúdo então a todos os membros da Congregação Evangélica Luterana Cristo, aqui de Lajeado, Rio Grande do Sul, presencialmente nesta casa de Deus, e aqueles que também participam, membros da congregação e outros que nos visitam, na transmissão deste culto ao vivo pelo Facebook. Que Deus abençoe e fortaleça a todos. Quero saudar a cada um nas palavras do salmista que diz: ó Senhor, ensina-me os teus caminhos, faze com que eu os conheça bem e ensina-me a viver de acordo com a tua verdade. São duas coisas muito importantes. Primeiro, o salmista pede que Deus ensine os seus caminhos. Segundo, que Ele nos ensine a viver de acordo com a vontade de Deus, a seguir os seus caminhos. E que o amor e a bondade de Deus em Cristo esteja sobre todos, hoje e para sempre. Queremos iniciar o culto cantando a Deus cantai louvores. Cantai louvores por seu imenso amor, socorre os sofredores em toda a sua dor, liberta de cuidados o pobre coração e salva os desolados com medo e da aflição. Ressoem vossos cantos vibrantes de fervor, enchendo os atrios santos da casa do Senhor. Cobriu-vos de bondade e não vos deixará por toda a eternidade, convosco ficará. É vosso Pai amado, o qual se apiedou de vosso triste estado e vos purificou de todos os delitos por Cristo Salvador, tornando-vos benditos por graça e infinito amor. Cantai-lhes doces hinos sem nunca mais cessar, marchai quais peregrinos ao seu celeste lar, lembrai-vos da bondade que Deus vos dispensou, servindo em piedade a quem vos resgatou. Queremos neste momento invocar a presença do único Deus verdadeiro, o Deus triuno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus, Deus é nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Confessemos, pois, os nossos pecados, orando em conjunto como segue. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes, tem misericórdia de nós, dá-nos o teu perdão, consola-nos com o teu Santo Espírito. Amém. Queridos irmãos e irmãs no Senhor e Salvador Jesus, o Deus de toda misericórdia entregou o seu próprio Filho à morte e por amor dele nos perdoou todos os nossos pecados. E aos que nele confiam, Deus reconhece e declara filhos e herdeiros do seu reino e lhes concede o seu Espírito Santo. Amém. O introito responsivo para o culto de hoje é o Salmo de número 25, do versículo 1 ao versículo de número 10. Salmo 25, 1 a 10. Pedido de ajuda e proteção. Um versículo oficiante e outra congregação. Seguimos então a nova tradução da linguagem de hoje. Ó Senhor Deus, a ti dirijo a minha oração. Meu Deus, eu confio em ti. Salva-me da vergonha da derrota. Não deixes que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. Os que confiam em ti não sofrerão a vergonha da derrota, mas serão derrotados os que sem motivo se revoltam contra ti. Ó Senhor, ensina-me os teus caminhos. Faze com que eu os conheça bem. Ensina-me a viver de acordo com a tua verdade, pois tu és o meu Deus, o meu Salvador. Eu sempre confio em ti. Ó Senhor, lembra da tua bondade e do teu amor, que tens mostrado desde os tempos antigos. Esquece os pecados e os erros da minha mocidade. Por causa do teu amor e da tua bondade, lembra de mim, ó Senhor Deus. O Senhor é justo e bom, e por isso mostra aos pecadores o caminho que devem seguir. Deus guia os humildes no caminho certo, Ele lhes ensina a sua vontade. Ele é fiel e com amor guia todos os que são fiéis à sua aliança e que obedecem aos seus mandamentos. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todos sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor Deus, amado Pai, é muito bom estar em Tua casa para Te louvar,
para te adorar, para te agradecer pelo teu amor, pelo teu cuidado, por tuas bênçãos, por tua presença na nossa vida. É muito bom estar aqui participando desse culto e sentir o teu abraço, a certeza do teu amor e cuidado em Cristo Jesus sobre nós nesta vida e para a eternidade. Tu vens a nós com a tua palavra neste momento, que pelo teu Santo Espírito sejamos fortalecidos na fé, que possamos crescer de fato como teus instrumentos, nas certezas que só tu podes nos conceder, que possamos de fato estarmos servindo aos teus santos propósitos, que possamos resistir às provações e às tentações, sendo luzes tuas a brilhar, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Seguimos neste momento, então, com as leituras indicadas. Deus põe Abraão à prova. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo seu nome e ele respondeu: Estou aqui. Então Deus disse: Pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá. Ali, na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão levantou de madrugada, arriou o seu jumento, cortou a lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e dois empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe, então disse aos empregados: Fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Pegou uma faca e o fogo, e os dois foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse: Pai. Abraão respondeu: Que foi, meu filho? Isaque perguntou: Nós temos a lenha e o fogo, mas aonde está o carneirinho para o sacrifício? Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar o carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar, arrumou a lenha em cima dele, depois amarrou Isaque e colocou sobre o altar, em cima da lenha. Em seguida pegou a faca para matá-lo. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor chamou, dizendo: Abraão, Abraão. Estou aqui, respondeu ele. O anjo disse: Não machuque o menino e não lhe faça mal nenhum. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão olhou em volta e viu um carneirinho preso pelos chifres, no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e ofereceu como sacrifício em lugar do seu filho. Abraão pôs naquele lugar o nome de O Senhor dará o que for preciso. É por isso que até hoje o povo diz: Na sua montanha o Senhor Deus dá o que for preciso. Mais uma vez o anjo do Senhor lá do céu chamou Abraão e disse: Por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Eu juro pelo meu próprio nome, diz Deus o Senhor, que abençoarei você ricamente. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu ou os grãos de areia na praia do mar. E eles vencerão os inimigos. Por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Abraão voltou para o lugar onde estavam os seus empregados e foram todos juntos para Berzebá, onde Abraão ficou morando.
A segunda leitura encontramos na carta de Tiago, capítulo 1, versículos 12 a 18. Provas e tentações. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Quando alguém for tentado, não diga: esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Não se enganem, meus queridos irmãos. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu. Vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda nem varia de posição, o que causaria escuridão. Pela sua própria vontade, Ele fez com que nós nascêssemos por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as criaturas. Promessas de meu Salvador, sempre dou louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas não irei falhar, vinda a tempestade a me consternar. Pelo verbo eterno hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Assim, com toda a reverência, ou seja, em pé, queremos ouvir o Santo Evangelho do culto de hoje, que encontramos em Marcos capítulo 1, do versículo 9 ao versículo de número 15.
Marcos 1, do versículo 9 até o versículo de número 15. Que leio então neste momento diante de vós. Nessa ocasião, Jesus veio de Nazaré, uma pequena cidade da região da Galileia, e foi batizado por João Batista no Rio Jordão. No momento em que estava saindo da água, Jesus viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho querido e me dás muita alegria. Logo depois, o Espírito Santo fez com que Jesus fosse para o deserto. Jesus ficou lá durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Ali havia animais selvagens e os anjos cuidavam de Jesus. Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Ele dizia: chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Até aqui, a leitura do Santo Evangelho. Queremos neste momento, em conjunto, confessarmos a fé no Deus triuno, conforme então as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Neste momento a congregação pode se assentar. Todas as crianças, elas seguem neste momento para o culto continuado na escola dominical, cumprindo então as normativas para o período. Então na entrada elas usam álcool gel, e aí elas seguem na escola dominical, seguem o seu culto, ouvindo a mensagem, a palavra de Deus, na sua própria linguagem, de uma forma especial, certo? E aí depois, quando eles retornam, eles fazem então a mesma coisa. Deus abençoe todas as crianças e as professoras nesse momento então da escola dominical. Em preparação à mensagem, queremos cantar então o próximo hino que será então projetado. Quero ser um servo de Cristo. Quero ser um servo de Cristo, sim, um servo escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me servo fiel ao Senhor, servo que leve a mensagem de amor. Eis que submisso ao teu serviço, tudo consagro-te, pois, ó Senhor. Quero ser um servo de Cristo, para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me servo fiel ao Senhor, servo que leve a mensagem de amor. Eis que submisso ao teu serviço, tudo consagro-te, pois, ó Senhor. Quero ser um servo
exemplar, proclamando que os crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar. Faze-me servo fiel ao Senhor, servo que leve a mensagem de amor. Eis que submisso ao teu serviço, tudo consagro-te, pois, ó Senhor. Para ser um servo de Cristo, é preciso ter fé no Senhor. Uma vida de amor consagrada, sob as bênçãos do bom Redentor. Faze-me servo fiel ao Senhor, servo que leve a mensagem de amor. Eis que submisso ao teu serviço, tudo consagro-te, pois, ó Senhor. Nos coloquemos todos em pé. Que Deus Espírito Santo haja livremente no coração e na mente de cada um de nós, que aqui participa desse culto presencialmente ou ao vivo pela internet, então neste momento. Que nós possamos, na ação do Espírito Santo, crescermos na fé em Jesus Cristo, e que nós, fortalecidos na fé, possamos de fato viver as provas, enfrentar as tentações, que Deus, dentro dos seus propósitos, nos permite. Em nome de Jesus. Amém. Podem todos vocês se assentarem. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus. A título de introdução para a mensagem do culto de hoje, eu quero pedir para a equipe de apoio focar nesse momento a imagem nesta árvore que nós temos aqui diante do altar do Senhor. Quem de vocês já viu algo parecido assim? Levanta a mão. Quem é que já viu algo parecido assim? Bem alto, pode levantar a mão. Alguns levantaram a mão. Alguns pensaram, bom pastor, né, ela está aí todos os anos? Mas até parece estranha essa pergunta então neste momento. Que árvore é essa que nós temos aqui diante do altar? Que a congregação Cristo tem por costume ter todos os anos diante do altar? É a árvore de Páscoa. A árvore de Natal todos conhecem, certo? Talvez a árvore de Páscoa muitos não conheçam. Mas o que a árvore de Páscoa tem aí? Os galhos dela são secos. Interessante, por que secos? E aí vemos alguns símbolos desta época. Bom, resumindo o assunto para nós, é período da quaresma. Árvore seca, ou seja, parece que dali não vem mais vida, não vem mais nada. Nós sabemos que também é o outono que se aproxima, não é verdade? Nós sabemos também que a sepultura de Cristo lembra a morte, certo? Da sepultura parece que não tem vida, não sai vida, nunca mais. E a gente sabe que não é esta a verdade. Tem muitas árvores que parecem estar mortas, mas aí elas revivem, elas ficam belas, esplendorosas, né? Então nós podemos pensar justamente, e a árvore da Páscoa nos chama a refletir sobre isso. Daquilo que parece que não há mais vida, não há mais esperança, ali há a vida, a esperança, a vida eterna. E dos símbolos da Páscoa, vocês podem ver, bem no alto, nós temos ali
o Cordeiro Pascal. O Cordeiro Pascal que ali está. Quem é o Cordeiro Pascal? O Cordeiro Pascal é Jesus. Então a árvore de Páscoa tem sentido com Jesus, que é o vencedor. A partir de Jesus, o vencedor. Todos os demais símbolos têm sentido. Ou seja, o Cordeiro Pascal é o Cordeiro ressurreto, aquele que venceu o pecado, a morte e o diabo, que faz o desfile na vitória. Por isso ele está na árvore de Páscoa. Aí olhamos os outros símbolos, né, que eu chamo a atenção neste momento. O próprio ovo, a mesma coisa, parece que do ovo não sai vida. E aí o ovo chocado, de lá vem vida. Ou seja, nascem os pintinhos. Talvez alguns de vocês já tiveram essa experiência de ver uma choca em cima de ovos, e a partir desses ovos nascendo depois os pintinhos dos ovos chocados. Parece que do ovo não vem vida, mas ele chocado, ou seja, a vida, sai vida de lá. Por isso o ovo é um símbolo também da Páscoa. O peixe, istis, ou seja, as iniciais da palavra peixe no grego são uma afirmação de fé. Jesus Cristo, Filho de Deus e Salvador. Por isso é costume também comer peixe na Sexta-feira Santa. Não que a gente não possa comer outra coisa. Ou seja, podemos comer de tudo, mas é uma tradição cristã. O peixe também era um símbolo da igreja em tempos de perseguição. Os cristãos assim se identificavam. Ou seja, eles se reconheciam em tempos difíceis com o símbolo, então, do peixe. Então, aí ele está na árvore da Páscoa. Eu chamo a atenção aqui também para o girassol, que assim como o girassol busca a luz do sol e gira sempre, ou seja, ele é dependente do sol, ele busca ele, nós também somos dependentes de Cristo, o sol da graça, ou seja, aquele que brilha sobre nós. Olha que interessante, aquele que brilha sobre nós. E aqui olhando para o altar, aqui nesse momento diante de vocês, eu chamo a atenção para mais um detalhe interessante. Né? Olhando aqui a árvore da Páscoa, o altar, qual é a posição do nosso altar dentro dos pontos cardeais? Quem é bom com relação aos pontos cardeais? Qual é a posição, então, do altar, que é o símbolo da presença de Deus, onde Deus nos serve na sua graça e amor? Qual é a posição dele aqui diante do altar? Norte, sul, leste e oeste. Leste. O leste. Olha que detalhe interessante. Onde é possível construir as igrejas, se busca pôr o altar a leste. Ou seja, apontando justamente para a direção de onde vem Cristo, o sol da graça, sobre o povo de Deus. Que curioso, né? Talvez muitos não sabiam disso. E quando nós vemos as referências, de leste viria a salvação do povo de Deus, né? Ou seja, alguns significados interessantes, assim como também nós vemos aqui a árvore da Páscoa, que nos liga a Cristo, sol da graça, o Cordeiro vencedor. Poderíamos pôr o coelho ainda aí na árvore da Páscoa, porque a partir de Cristo, ou seja, o coelho é um símbolo de fertilidade, muita vida. Cristo é vida em abundância. De Cristo vem a salvação para nós e para o mundo, porque Cristo, ele fez o que era preciso para a nossa salvação. Ele venceu o pecado, a morte e o diabo. Quaresma, um período de 40 dias que antecede a Páscoa, sem contar os domingos. Um período especial de reflexão, de arrependimento, de fortalecimento, onde refletimos sobre a obra de Cristo em nosso favor, onde refletimos de uma forma especial sobre a nossa vida como filhos de Deus a partir justamente de Cristo, na graça de Deus. Isso destacando justamente a título de introdução para esta nossa mensagem, que tem hoje como tema provas e tentações. Provas
e tentações. Cristo Jesus, no final de semana passado, foi lembrado e celebrado pela igreja como o verdadeiro Deus. Por isso ele brilhou na transfiguração diante dos discípulos, Pedro, Tiago e João, e falou no monte sagrado com personagens que já estão no céu, Moisés e Elias. Moisés já com a sua alma lá no céu, Elias já de corpo e alma lá no céu, vivendo então na glória, e falam com Jesus sobre a obra da salvação. Depois de Jesus então se mostrar e revelar como Deus, porque se ele não fosse Deus, ele não seria Salvador, pois não teria como expiar a ira de Deus, vencer o pecado, a morte e o diabo. Esse Jesus que fora revelado então como homem, pois se ele não fosse homem, ele não poderia assumir o nosso lugar, e em nosso lugar ser santo, e em nosso lugar pagar todos os pecados. Então esse Jesus, ele padece, sofre, morre pelos nossos pecados e ressuscita para a nossa salvação. Agora, no evangelho do culto de hoje, nós vemos uns momentos assim muito interessantes. E eu destaquei duas imagens especiais para a mensagem do culto de hoje. Uma da tentação de Jesus e uma daquele momento de provação justamente de Abraão. E o texto do evangelho, então, ele justamente destaca primeiramente o batismo de Jesus. O que acontece? Jesus, depois de ser circuncidado no 8º dia, conforme então a ordenança de Deus em Levítico capítulo 12, onde todos os meninos no 8º dia deveriam ser circuncidados, era o batismo do Antigo Testamento. Agora Jesus é batizado com 30 anos de idade. Por quê? Para cumprir toda a justiça, para ligar a antiga com a nova aliança, ou seja, ele é a ligação da antiga com a nova aliança e nele há todo o sentido da Escritura Sagrada. O próprio Deus diz: Tu és o meu filho querido e me dás muita alegria, porque Jesus executa o plano da salvação da Santíssima Trindade diante da humanidade. Assim como Deus Pai criou o mundo e preserva, assim como o Espírito Santo põe a fé, conserva e leva a fé a produzir frutos, Jesus Cristo, ele cumpre a obra da salvação e faz o que nós, seres humanos, não podemos fazer. E após ele ser apontado e identificado também pelo próprio Deus como aquele que executa o plano da salvação, ele é levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. E vemos ali no texto, que Jesus ficou 40 dias sendo tentado por Satanás. Lá, anjos cuidavam dele porque animais selvagens eram uma ameaça para esse Jesus homem que ali estava sendo tentado de uma forma especial, não usando dos seus atributos e qualidades divinas diante deste momento, mas enfrentando o próprio diabo pela palavra de Deus, como está escrito. E como ele é tentado justamente pelo próprio diabo? Ele é tentado pelo diabo da forma como você e eu, ora, somos tentados. E para nós termos essa percepção, nós olhamos para os evangelhos paralelos que narram justamente também a tentação de Jesus. E eu destaco aqui primeiramente Lucas capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 13, onde Jesus com muita fome é instigado pelo diabo a transformar pedras em pão. Ele poderia fazer isso? Claro que poderia, pelo poder dele. O diabo sabia que ele estava morrendo de fome, tinha necessidades físicas. Assim como nós, por vezes, somos tentados também em darmos mais valor para as necessidades físicas que nós temos, porque ora nós também temos fome, ora nós também temos problemas de saúde, temos contas a serem pagas, nós temos desafios a serem alcançados e vencidos, e facilmente podemos também, diante das tentações de Satanás, darmos mais valor, talvez para as coisas terrenas, do que para as coisas eternas.
Deus aqui não diminui as necessidades físicas que nós temos, e essas necessidades todas que acabei de nominar, ou outras não mencionadas. Mas o Jesus Cristo põe os pingos nos is diante do diabo e diz: o diabo, que é um anjo poderoso decaído, é o anjo mais poderoso que Deus criou, e que não poupa ninguém. Bom, Deus oportunizou que ele tentasse o próprio Senhor Jesus. Ou seja, para que ele o tentasse, e assim, ou seja, tivesse essa oportunidade, e Jesus assim também mostrasse a sua vitória e fosse o vencedor. E ele diz para ele que o ser humano não vive só de pão, mas da palavra que procede da boca de Deus. Quando vivermos situações adversas da vida, não esqueçamos que nós temos necessidades diversas, mas nós também precisamos da palavra que procede da boca de Deus. E é pela palavra que procede da boca de Deus que nós somos conservados na ação do Santo Espírito na fé, somos fortalecidos, orientados e dirigidos na vida. Não há como nós cristãos vivermos longe da palavra de Deus. Não há como nós vivermos sem o fortalecimento na fé. Permanecendo firmes na fé é impossível sem o alimento da palavra. Assim como também o corpo precisa do alimento, assim também a nossa fé precisa do alimento da palavra do nosso Deus, diariamente, continuamente. E Jesus diz isso, está escrito. A segunda tentação, justamente do próprio diabo, ele oferece poder e riqueza. E diz: tudo isso te darei se você se ajoelhar e me adorar. E Jesus diz: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Nada é mais importante do que Deus, as suas palavras e promessas, permanecer em Cristo rumo à salvação, à vida eterna. Com certeza, o poder e a riqueza, muito ambicionada e buscada pelas pessoas, leva ao coração de milhares de pessoas, ou seja, de multidões. Pessoas fazem loucuras, ou seja, pessoas vendem a alma para o diabo, quem sabe para terem poder e riqueza, ou seja, se ajoelhando diante, adorando e servindo aos propósitos do diabo no mundo. Mas Jesus diz: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. E se Deus quiser lhe conceder alguma coisa, Ele o concederá. Se Ele não quiser, Deus faz tudo bem. Deus faz com certeza o melhor. E a terceira investida, oportunamente, lembro também a vocês, ele leva Jesus para a parte mais alta do templo e diz: se tu é filho de Deus, pula daqui, te joga daqui. Não está escrito na Bíblia, já que tu está usando a Bíblia comigo? Que Deus dará ordens, mandará os anjos que cuidem de você, que vão segurá-lo nas suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Então pula. Palavras do Salmo 91. Ou seja, ele pode nos tentar pela própria fé. Mas Jesus diz ao diabo, as Escrituras também dizem: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, ele foi embora por algum tempo. Não quer dizer que ele desistiu de Jesus. Assim como também, ora, ele não desiste de nós. E ele, com certeza, vem e nos tenta. Mas Jesus combateu o diabo, assim como nós podemos combater, está escrito. E a missão do próprio Senhor Jesus, e ela dá sequência. Ou seja, após ele ser apontado por Deus, é o meu Filho Salvador. Após ele ligar a antiga com a nova aliança mediante, então o batismo, ele é levado para ser tentado pelo diabo e vence com a palavra, que nós temos também, a arma que você e eu também temos na mão. E aí ele inicia o seu trabalho na Galileia anunciando a mensagem e chamando os pecadores ao arrependimento. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. E Jesus cumpre a sua missão. Dentro dos chamados 3 ofícios de sua obra. Ofício profético, ou seja, como profeta ele anuncia a mensagem, falando e fazendo milagres.
Como grande sacerdote, ele faz o sacrifício perfeito pelos pecados da humanidade. Mas ele não é derrotado, ele vence. Como ofício real, o Rei dos Reis, ele sobe aos céus e de lá ele reina com poder e glória. E ao mesmo tempo está conosco, nos assiste, dirige e fortalece. Enfim, por que Deus permite provações? Por que Deus permite provas, tentações também na nossa vida? Deus tem propósitos que com certeza fogem de nós. Mas gosto de resumir e dizer assim, é importante nós lembrarmos que Deus permite certas coisas para nós com propósitos sempre claros e definidos. Você lembra quais são os grandes propósitos pelos quais Deus permite situações para nós? O primeiro propósito sempre é o nosso fortalecimento, é o nosso bem-estar. Não é o nosso mal, a desgraça, o porquê Deus permite as situações adversas da vida. Porque Ele permite as provas e tentações que vêm sobre nós pelo diabo, pelo mundo, pela própria carne. Em 1 Pedro, capítulo 1, Deus diz que no momento das provações que nós temos, nós não ficamos ora alegres. As provações, dificuldades, problemas não nos são motivo de alegria, mas elas trazem tristeza para nós, pesar. Mas o texto diz assim: essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão a aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Ou seja, as provações, ou seja, o fogo pelo qual muitas vezes Deus permite nós passarmos na vida, tem como objetivo o nosso fortalecimento num primeiro lugar, num primeiro plano. É depurar e trabalhar o ouro, transformar ele em joias preciosas. O segundo objetivo é o testemunho da nossa fé. Por isso Deus permitiu cristãos serem mortos, perseguidos, serem presos, condenados à morte, profetas, os apóstolos, ou seja, muitos morreram como mártires. Lembrando os 12 apóstolos, apenas um que avançou nos seus dias, que é João, que ficou idoso. Ou seja, por que Deus permitiu essas situações para os cristãos? Por que Ele permite hoje ainda cristãos serem perseguidos e mortos? Além do cuidado pessoal, do fortalecimento, de lapidar, de limpar e fazer o ouro brilhar, podemos ter a certeza que o segundo grande propósito é o testemunho, para que mais pessoas também vendo o testemunho dos cristãos, ou seja, vendo o evangelho sendo anunciado na vida, talvez na dor, no sofrimento, ou na alegria, nas coisas boas vividas, pela ação do Santo Espírito, mais pessoas diante desse anúncio do evangelho e da palavra possam crer e quem sabe ser salvos. O terceiro objetivo, por que Deus permite essas provas, tentações? Ora pode ser como disciplina. Em Hebreus capítulo 12, ela diz que o pai que ama o filho, ele disciplina o filho. Ele permite por vezes sofrimento, e assim ele mostra que ele trata os filhos como de fato filhos. Porque será que existe algum filho que não é corrigido pelo seu pai? Ou seja, Deus pode permitir certas situações da nossa vida como disciplina. Quem sabe para nos trazer de volta, para nos corrigir, para que venhamos acertar o passo e a vida. Talvez deixarmos os caminhos de condenação e voltarmos para o seu caminho, para o caminho da salvação da vida eterna. É muito interessante pensarmos quando talvez passamos por situações especiais. Por que será que Deus está permitindo para mim essa ou aquela situação? Provação, fortalecimento, testemunho da fé. Na igreja, na família e no mundo.
Terceiro, ora, talvez até disciplina, porque Ele nos ama, Ele se importa com cada um de nós. Nesse momento, eu chamo a atenção para o próprio Catecismo Menor de Lutero. Olha que bonito esse aqui, né? Com a capa dura, né? Coisa linda. Catecismo Menor de Lutero, que na sexta petição do Pai Nosso, justamente, que diz, e não nos deixes cair em tentação, diz assim, que Deus em verdade, Ele não tenta ninguém, mas suplicamos nesta petição que Ele nos guarde e preserve para que o diabo, o mundo e a carne não nos enganem, nem nos seduzam a crenças falsas, desespero ou qualquer outra grande infâmia ou vício. E ainda que tentados, vençamos afinal e retenhamos a vitória. Então, quantas espécies de tentação há? Há duas espécies de tentação. Tentação para o bem e tentação para o mal. Em que consiste a tentação para o bem? A tentação para o bem consiste em que Deus prova os seus para purificar e fortalecer a sua fé. Exemplos de provações para o bem. Jesus disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que ele estava para fazer. Tentações para o bem. Deus manda Abraão matar o seu filho. É uma tentação para o bem. Puxa, que situação, a situação de Abraão, não é? Mas era justamente uma tentação para o bem. E aí eu chamo justamente a atenção desta parte da leitura do Antigo Testamento. Aí após justamente Abraão, movido nas palavras e promessas de Deus, nas certezas que só Jesus, só Deus em Cristo concede, ele vai para cumprir aquele propósito de oferecer o seu único filho em sacrifício a Deus. Chega a hora, Deus diz não. Quem vai oferecer? Esse é um sacrifício em vão. Quem vai oferecer o filho em sacrifício sou eu. Você não. E aí ele diz, porque você fez isso? Deus diz, eu abençoarei você ricamente. Farei com que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, ou os grãos de areia na praia do mar. Eles vencerão os inimigos. Por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo. Você fez o que eu mandei. E aí Abraão volta então com o filho, com os seus, e quem sacrifica de fato no tempo oportuno o filho para a salvação é Deus. E é justamente no Filho de Deus, Jesus, o Cordeiro vencedor, que Deus cumpre essa nação numerosa. Nós somos descendentes de Abraão. A promessa é única a Abraão. Agora nós somos filhos dessa promessa em Cristo Jesus. Então temos as palavras e promessas de Deus também para nós. A gente poderia falar de outros textos bíblicos. Quando Jesus, então, não atendeu logo a súplica da mulher cananeia que clamava atrás dele por socorro. Todos já achavam Jesus um monstro. Parecia que ele a ignorava. E ainda quando ele disse que não é certo tirar o pão da boca dos filhos e jogá-lo aos cachorros para eles comer, talvez aquilo foi a gota d'água para muitos. Mas Jesus não estava humilhando. Mas Jesus estava mostrando quão grande era a fé daquela mulher. Tentações para o mal. A tentação para o mal consiste que o diabo, o mundo e a carne nos enganam e seduzam a crenças falsas. Como é que o diabo nos tenta? Talvez, quem sabe, na busca do sustento, do trabalho. Talvez na busca de poder e riqueza neste mundo. Ou com poder e riqueza, ou a falta disso. Talvez o diabo nos tente pela própria palavra de Deus, onde nós somos instigados a pôr Deus à prova, ou desafiar a Deus, como que se Deus precisasse provar alguma coisa para nós, sobre quem Ele é, sobre a sua grandeza e o seu poder, ou sobre o seu amor para nós ou para o mundo. E sabemos que falhamos e pecamos quando ora pomos Deus à prova, ou seja, quando tentamos ao nosso Deus. Lembramos que quem tenta é o diabo. Sim, a nossa carne nos tenta. Como a nossa carne nos tenta? Ela tenta nos levar para caminhos de destruição,
de escravidão para vícios. E a Escritura em Gálatas diz: a imoralidade sexual, a impureza, a indecência, a adoração de ídolos, ou seja, buscar outros deuses, imagens, escultura, ao invés de adorarmos a Deus, ou buscar ajuda na feitiçaria, cultivar inimizades, brigas, ciúmes, raiva, egoísmo, desunião, divisão, inveja, bebedeira, fara e outras coisas parecidas com essas. Como a carne tenta nos escravizar e nos tenta pelas nossas fragilidades. O contrário daquilo que o Espírito traz, o que precisamos, o amor, a alegria, a paz, a paciência, então a fidelidade, a humildade, o domínio próprio. Ou seja, assim também o mundo nos tenta. Como o mundo tenta nós cristãos? Os seus princípios, os seus conceitos, os seus valores, os seus ensinamentos, os caminhos contrários à palavra. Porque quantos ensinamentos são colocados como verdade, quantos princípios e conceitos que vão contra a Escritura Sagrada. Onde vemos o mundo que na sua maioria, infelizmente, segue a vontade do diabo, do mundo e da própria carne. Caminhos que levam à destruição, à condenação. Em Tiago nós também lemos: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele não tenta ninguém. É o diabo, o mundo e a carne. Deus ora permite nos seus propósitos certas situações. Ao contrário, então cada um é tentado, ora pelo quê? Pela cobiça, por aquilo que o atrai, por aquilo que o seduz. Tiago capítulo 1, versículo 13 e 14. Em Pedro nós lemos: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé. E qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses meus pequeninos, disse Jesus em Mateus 18, 6 e 7, um desses meus pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Em Provérbios 1:10, Deus nos alerta: filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. O que nós suplicamos? Então que Deus nos guarde e preserve na sexta petição. Para que a tentação não nos assalte. E se Ele quiser que ela venha, que Ele nos fortaleça e que Ele nos guarde. Por isso oramos: e não nos deixes cair em tentação. E aquele que pensa estar em pé, em 1 Coríntios 10:13 diz: é melhor ter cuidado para não cair. Se alguém pensar: não, eu estou firme, eu não vou cair, de jeito nenhum. Não, o diabo não vai me levar. Eu não vou cair na onda daquilo que a carne tenta me escravizar, ou aquilo que o mundo me impulsiona. Cuidado. Aquele que pensa estar em pé, é melhor ter cuidado para que não caia. Mas temos uma promessa: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Deus é fiel e nunca vai permitir que um cristão, um filho seu, seja tentado além das forças que Deus concede. Então, pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele vai providenciar o livramento, para a força, para que possamos resistir e enfrentar. Ou seja, a cruz nunca vai ser maior do que a força que Ele dá. Nós já ouvimos isso muitas vezes, não é verdade? Falamos isso. Então pensemos isso. Se ora vivemos grandes tribulações, saibamos, a força que Deus vai conceder sempre vai ser maior do que a tribulação que ora nós vamos enfrentar. Em Efésios também lemos: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. É a seleção justamente de versículos também que nós temos no Catecismo Menor, então, de Lutero. Palavras justamente registradas na Escritura, maravilhosas, muito importantes, para nós sempre lembrarmos, sempre meditarmos, sempre refletirmos. E sabemos que aquele que nas aflições continua fiel, depois de sair aprovado dessas aflições, receberá
então o prêmio, a salvação, a vida eterna. Ou seja, depois de vencermos as tribulações, nós vamos viver as alegrias aqui neste mundo por resistirmos e seguirmos no caminho certo. Pensemos justamente agora Bom, queria mostrar a imagem na sequência, né? Então a equipe de apoio já vai me assistir. Ok. Chamando a atenção primeiramente, o que Jesus fez era preciso para a nossa salvação, certo? Ele venceu por nós o pecado, a morte e o diabo. Ele fez o que era preciso. E está conosco sempre, como esteve também com Abraão, seu filho, seu servo. Ele jamais vai querer que façamos sacrifícios desnecessários, ou seja, que venhamos fazer algo que não seja justamente importante e necessário na vida. Agora, aquilo que era necessário para a salvação, Ele já fez. Ele mandou o seu filho. E saibamos que assim como Jesus enfrentou as situações como ser humano, nós também enfrentamos. Ele venceu por nós. Nós aqui, membros da congregação, nós também vamos enfrentar, mas Jesus vai estar sempre conosco. E pela graça de Deus seremos em Cristo sempre, com certeza, vencedores. Com certeza em Cristo somos, de fato, vencedores. Talvez se aqui não sentirmos e vivermos, talvez, as bênçãos, ou seja, ou aquilo que gostaríamos de viver aqui, mas com certeza as mais importantes, as bênçãos que são eternas, essas nós temos. Muitas pessoas, infelizmente, apenas pensam e têm os olhos focados na vida aqui. Mas não podemos esquecer que nada é mais importante do que a palavra de Deus. Nada é mais importante do que Deus, do que aquilo que Jesus fez por nós. E em Cristo vivemos certezas bonitas e estamos preparados para a hora não anunciada da nossa partida para vivermos o céu. As provas e tentações na palavra de Deus em Cristo estamos prontos. Que Deus dirija tudo pelo melhor da nossa vida. E ao olharmos, e eu chamo a atenção nesse momento, a árvore da Páscoa. Talvez você já tenha enfeites de Páscoa também na sua casa. Talvez, quem sabe, guirlanda de Páscoa. Se você não vai fazer uma árvore de Páscoa na sua casa, não tem problema. Se fizer, olha, melhor você começa sempre pelo cordeiro pascal. Se você, não tem um cordeiro pascal para pôr, não tem uma artista para contratar para pintar, né, Andréia? Não tem problema. Então, põe os outros símbolos e quando você receber os seus queridos na tua casa, ou pessoas chegarem a você, os filhos, a família, comenta sobre os símbolos da Páscoa. Qual é o valor, o sentido de tudo isso? Né, dessa época também tão bonita que nós vivemos, que nós temos. Que certezas maravilhosas nós temos. Ou seja, assim Deus vai nos preparando e construindo, de fato, para seguirmos firmes no caminho. Com relação aos pecados, às fragilidades, que bom que em Cristo Deus sempre nos perdoa. Que possamos, de fato, não vestirmos, talvez, ou cobrirmos a cabeça com cinza ou panos de saco, como muitos têm o costume nessa época, mas que possamos vestir o nosso coração nas palavras e promessas de Deus, na ação do Santo Espírito. Que nós possamos, diante dos pecados, sempre buscarmos corrigir e acertar, que nem Jesus disse. Ele chama justamente ao arrependimento, Ele oferece o perdão. Que possamos viver a vida em Cristo, pois de fato em Cristo temos certezas maravilhosas e somos de fato mais do que vencedores, porque Jesus venceu e com Ele nós vencemos também. Em Jesus não há motivo para temor, para desespero, desânimo, pânico. Em Jesus está sempre tudo bem. Siga com Jesus e siga bem. Em nome de Jesus. Amém. Nos coloquemos em pé. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.
Podem todos vocês se assentarem. Seguimos neste momento, então, com as ofertas, né? Muitos agora acompanham o culto também pela internet, não têm participado presencialmente e sempre pedem como podem fazer as ofertas neste momento. Podem fazer por transferência e também depósito bancário, né? Se alguém precisar de auxílio, pode me contactar com o WhatsApp, então, da secretaria. Que Deus abençoe esse momento durante as ofertas aqui presencialmente na casa de Deus, que são levadas até o gasofilácio. Cantemos o próximo hino, então, que segue na projeção. Jesus bendito, quero te servir pelos teus caminhos, faze-me seguir. Sem a tua graça não podemos ter força suficiente para o mal vencer. Ó divino Mestre, nosso Salvador, vem ao nosso encontro, mostra o teu favor. Protetor bondoso, vem nos conduzir. Tua paz celeste faz em nós luzir. Queremos orar. Ó Senhor Deus, Pai de toda graça, que não tens prazer na morte do ímpio, mas almejas que ele torne de seu mau caminho e viva, e que pela tua infinita bondade enviasse teu unigênito Filho à morte em sacrifício por nossos pecados. Por amor a ele, não te lembres de nossa ingratidão e indiferença. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e perdoa-nos todos os nossos pecados. Teu amado Filho foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Faz-nos diariamente meditar sobre a sua paixão com verdadeiro arrependimento e sincera fé, para que sua morte seja nossa vida, sua justiça nossa salvação, seu conflito nossa vitória e eterna paz. Aperfeiçoa-nos com teu Santo Espírito, para que, amando-te de todo o coração, andemos em teus preceitos. Ensina-nos o amor, para que mutuamente suportemos nossa cruz, seguindo o exemplo de Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Auxilia-nos igualmente a amar nossos inimigos e perdoar de coração os que nos ofenderam. Permite que, a exemplo de nosso Salvador, sejamos pacientes na tribulação, para que, tendo sofrido com Ele, possamos também com Ele ser glorificados. De uma forma muito especial, queremos te pedir pelos idosos, te pedir por todos os enfermos. Tu sabes quantos e quais são, assiste a eles. Também, Senhor, nesse momento, queremos te pedir por todos aqueles que estão escravizados, ora pelo diabo,
pelo mundo, pela própria carne. Chama ele sempre ao arrependimento. Pelo teu Santo Espírito busca agir incessantemente, incansavelmente, para que cheguem à fé, ao arrependimento, à nova vida em teu Filho amado Jesus Cristo. Tu sabes também, Senhor, de cada um de nós que aqui está diante do teu altar. Colocamos a nossa vida, ansiedades, preocupações e sonhos diante de ti e te rogamos, dirija tudo pelo melhor de cada um de nós. Nas tuas mãos, enfim, nós estamos. Por amor a Ele, ouve os que a Ti clamam em amarguras e tristezas e alivia-os conforme as muitas necessidades. Concede Tua bênção sobre o ministério da reconciliação. Que a pregação da cruz se transforme em mensagem da paz e do Teu poder até os confins da terra. Para que as nações que andam nas trevas sejam libertas de seus pecados e glorifiquem Teu gracioso nome com todos os Teus santos. Encoraja os ministros de Tua palavra para que ininterruptamente preguem a Cristo, esse crucificado, chamando os pecadores ao arrependimento e ao regozijo de Tua salvação. Seja a morte de Teu Filho o nosso conforto em nossa última hora. Concede-nos partirmos em paz deste mundo, a fim de ressurgirmos com Ele para a vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente, também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, porque este cálice é o novo testamento no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória minha. Digno és, ó Cordeiro, de todo louvor. Graças nós rendemos por Teu amor. Tua seja a glória, o domínio também, para todos sempre. Amém, amém. Teus são os poderes e os tronos também, hoje e para sempre. Amém, amém. Glória nas alturas, na terra também. Glórias, aleluia, amém, amém. Que Deus abençoe todos os membros comungantes da Igreja Evangélica Luterana do Brasil neste momento de encontro com o Senhor Jesus, que possam dizer sim às perguntas: estou arrependido dos pecados, quero corrigir a vida pecaminosa pelo auxílio do Espírito Santo, creio na presença real de Jesus no pão e no vinho mediante a palavra com seu corpo e sangue, trazendo a certeza do perdão, da salvação, da vida eterna, a força, o ânimo, a coragem, a força que precisamos para seguir enfrentando justamente as provas e tentações. Sendo sim, que Deus nos abençoe nesse encontro com Jesus. Durante a distribuição da ceia, queremos cantar os hinos que seguem então na projeção. Todos podem se assentar.
participam os instrumentistas, apoiadores, na sequência a congregação da minha direita indo para a esquerda. Tomai, comei, este é o verdadeiro corpo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai, comei, este é o verdadeiro corpo do Senhor e Salvador Jesus. Tomai, comei, este é o verdadeiro corpo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, dado à morte para o perdão de todos os pecados. Tomai, comei, este é o verdadeiro corpo do Senhor e Salvador Jesus. Tomai, comei, esse é o corpo de Jesus. Refúgio e fortaleza, Deus sempre é socorro bem presente nas tribulações. E mesmo se os montes vierem estremecer, em Jesus eu quero sempre, sempre crer. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Refúgio e fortaleza, Deus sempre é. Existe uma cidade do Deus de Jacó, jamais será abalada, jamais sucumbirá. Vida eterna e salvação jorrará. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu, quando
as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solte o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estará. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o Mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solte o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estará. Que este verdadeiro corpo e sangue de Jesus vos fortaleça e preserve na fé verdadeira para a vida eterna. O Senhor é contigo hoje e para todo sempre. Amém. Despedimos a todos neste momento com a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Podem todos vocês se assentarem. Neste momento final, a saudação a todos que aqui se fazem presencialmente nesta casa de Deus, membros da Secristo de Lajeado, e também visitantes, um abraço a todos. Também aqueles que participam do culto, então conosco, participaram do culto pela internet. Que Deus continue abençoando e assistindo então a cada um. Com relação a avisos, a princípio, cultos todos os finais de semana, sábados às 18 horas e domingo às 9 horas da manhã. Também temos previsto na semana, na quinta-feira, culto em Cruzeiro do Sul, também culto no Olarias. Lembramos que o funcionamento da secretaria é por agendamento. Também chamo a atenção aqui, reunião da diretoria da congregação também para esta semana. Instrução de confirmandos nascidos em 2009, precisam se matricular com uma nova turma, então, para este ano. E o segundo ano reinicia, então, no próximo sábado. Então, a instrução será presencial ou pelo Meet. Também com relação, então, aos cultos previstos, então, nós sabemos que aqui a nossa região está apontada, então, como bandeira preta, a partir de terça-feira. Hoje estamos com vermelha, mas com prática de laranja, então dentro da cogestão também municipal que nós temos hoje. Então agora, com relação à semana que vem aos cultos, nós precisamos aguardar então como vai se encaminhar com relação a essa questão então das bandeiras, certo? A gente oportunamente então vai passar então avisos para todos, certo? Pelos meios de comunicação estaremos então colocando como serão os cultos no próximo final de semana. Se for da forma como estava até então temos essas atividades previstas. Do contrário, nós estaremos revendo então algumas atividades
e práticas com relação então a essa semana. E a gente vai oportunamente, amplamente, a gente vai divulgar então a prática também da congregação frente então às leis vigentes no momento, então, diante das condições que nós estivermos enfrentando aí também no nosso estado. E aqui, muito especificamente, na nossa região, aqui, Lajeado, tá? Queridos irmãos e irmãs, provas e tentações fazem parte da nossa vida, não é verdade? Que bom que em Jesus, Cordeiro de Deus, o vencedor, o sol nascente, ou seja, aquele que traz o sol da graça de Deus sobre nós, vivemos certezas maravilhosas nesta vida e para a eternidade. Então, se você está vivendo por momentos difíceis, provações, tentações, lembre, em Jesus nós somos fortalecidos e somos mais que vencedores. Sigam com Jesus e sigam bem. Abençoado final de semana para todos. Sintam-se abraçados e cumprimentados então nesse momento. Espírito